que acontece, cara? Por exemplo, se a gente falar de Pablo Marçal, eu conheci o Pablo em 2018, se eu não me engano. Antes dele estourar e tal. E todos esses caras aí, eu não vou falar os outros nomes, mas tem muita gente do digital que eles já tinham tudo, né? Eles tinham grana de fato, porque muitos não têm. Sim. Os caras alugam Lamborghini, alugam casa, Pra tirar uma foto. aluga até avião, só pra tirar foto dentro do avião. Parado. Sim. O cara vai lá, posso tirar foto, aluga lá e tal. Perfeito. Mas o Marçal tem resultado, e tem uma galera que tem resultado. Só que o tesão deles era ser reconhecido, por exemplo. Entendeu? Era andar na rua e falar, é você... eu quero uma foto. Não bastava só a grana. Não bastava, entendeu? E isso para boca de funil também é interessante. Então, vários tentaram. Vocês sabem disso, vários pagaram para estar em podcast. Sim. É mesmo? Bateu na porta e falou, aqui nunca ninguém pagou, não. Aqui não. Você entendeu? Mas... Aqui não. Teve uns aí aqui que... não, queridinha. Pergunta pra Vilela, pra Igor, entendeu? Pode pá. Tem uns caras que, porra... Pagaram pra estar no podcast? Quiseram pagar. Deve ter, acho que não tem, lógico que tem. Ô, papai, eu não Só sabia. que não rendeu, cara. Então, você paga e não é uma porcaria. Não rende, o negócio não vai. Pô, pagar pelo podcast é muito E caro. vem com uma história de, sabe, uma história que o cara quer, ele tá muito formatado a palestrar. E aí ele quer palestrar, ele não quer trocar ideia. Ele quer dar uma palestrar. palestra. E o Marçal, ele tava numa dessas de eu quero quebrar todas as bolhas. Que o grande tesão desses caras é quebrar as bolhas. Pra você ter uma boca de funil maior. Mas ele foi bem entrar. nesse aspecto, eu acho. Então, ele teve uma sorte no meio do caminho absurda. Sorte? E eu falei pra ele, inclusive. Eu cheguei a assessorá-lo em algumas coisas de comunicação nessa eleição. Como eu disse, eu já assessorei vários políticos. Políticos. E esse momento, quando ele sai, por exemplo, para presidente, eu ainda falei, cara... Prefeito. Não, primeiro para presidente. Que deu merda. Aí eu falei, cara, não tem a ver com você... Larga a mão. Eu falei, larga a mão disso aí. Você quer começar na política? Começa com, eu falei, um prefeito, um senador, um governador. Começa por um... Não adianta você ir para presidente de cara, logo de cara, porque não tem Vira o sentido. Enéas, só... Né? Aí ele Emael. perde e tal, e vai para a prefeitura. O Marçal tem uma coisa que é o seguinte, e eu falei para ele, e eu diagnostico isso, eu faço ali um análogo a... Ele tem transtorno obsessivo compulsivo, cara. Por isso que ele tem esse lance. Eu nunca vi alguém aprender tão rápido e aplicar tão rápido. O pessoal brinca que, eu aprendi ontem e está fazendo hoje. Isso ele tem uma capacidade absurda de fazer o que me admira no Marçal, assim, é a capacidade que ele tem de... adaptação? Não, compreender o que o cara do outro lado quer ouvir. Ele sabe exatamente falar... Por exemplo, o cara vai chegar numa mina, ou uma mina num cara, falar exatamente o que a mina... Entender o pensamento dela rapidamente e falar aquilo que agrada aos seus ouvidos. E eu acho ele muito bom nisso. Ele fala um negócio, você fala assim... Carioca. Né, ele tem essa persuasão, é o poder da habilidade comunicativa de falar assim, como diria o Silvio Luiz... para quem você tá falando, ele sabe para quem ele tá falando e o que o cara quer ouvir. Ele tem essa facilidade. E mais ainda, eu percebo que ele tem uma facilidade de fazer uma análise do conteúdo da pergunta. Que isso é muito PNL. Que é entender a semântica real das palavras e aonde a pessoa quer chegar. Por isso que ele criava aqueles embates com os jornalistas. Maravilhoso. Ele dividia a pergunta em várias etapas ali. Tanto é que eu cheguei, não sei se até virou corte, foi a primeira vez que eu fui lá no Pânico, lá na rádio, na Jovem Pan, e o Marinho estava na mesa. Tá. E aí o Marinho faz uma pergunta para mim, só que ele usa uma situação lá da dialética, ou dos sofistas, lá da antiga Grécia, que é o quê? Você utiliza um prólogo de a tua verdade. E aí você acopla aquilo numa pergunta. Se eu começo a responder, eu valido toda aquela frase. E faziam muito isso. E aí eu me liguei. E aí até foi interessante que no ar eu falei, olha, se eu começo a responder o Marinho, eu vou validar tudo aquilo que ele falou desses dois candidatos. Então eu tenho que separar essa pergunta. Você quer que eu responda essa parte ou essa parte? Entendi. Então você separa a pergunta e aí você responde o que você quer
daquilo que foi perguntado e não aquilo, a situação toda. Você entendeu? Entendi. A gente pode... Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Vamos lá. Tá. Vou fazer uma pergunta de humor para você. Tá certo. Só que eu começo assim. Hoje o humor, você sabe, né, Carioca? Ele tá muito ácido, ele passou dos limites. Ele é uma coisa que já nem pode ser mais humor, porque ele agride demais. Porque se um não ri, não é humor. Você não existe mais esse humor sarcástico, humor negro. Se é humor de ofensa, é criminal. Então esse humor é muito criminal e a gente sabe que isso não é legal. O que você acha do humor no seu trabalho? No meu trabalho, no meu entendimento, você não entende nada de humor para início de conversa. Né? Não, mas veja bem, você sabe que as pessoas foram condenadas. Você viu que eu já levo ele para o discurso? Não, mas eu a princípio percebo que você não sabe nada de humor. Você pode até ser jornalista, mas humor você não entende. Você entende que ou você vai discutir comigo... Claro. Você vai dar uma confusão. O cara empurra você pra beira do precipício. Exatamente. Aí você obriga e perde o controle. Então, eu fui educado. Pô, você está sendo sexista, se fosse uma mulher perguntando. Pô, você é ignorante, você está falando palavrão. Nossa, por que você perdeu o controle? Era só uma pergunta. Como está o humor dentro do seu trabalho? E todo o resto tem que entrar na toba do cara. Sim. Agora, se ele não quer se indispor comigo, ele aceita toda a narrativa que eu fiz. Perfeito. E ele fazia essa quebrada, porque isso é importante. Beleza. Ele ia chegar onde ele queria chegar. Eu cheguei a falar várias vezes para ele. Tanto é que naquele Talk Marçal, sei lá como é que chamava aquele... ele fez um pequeno podcast lá, rápido lá, e ele me chamou. E eu falei isso pra ele. Ele falou, não, mas eu não sou. Eu falei, cara, você tem todas as características, tanto é que você vai no limite em tudo. Aí ele falou, não, eu não vou no limite, eu passo do limite. Eu falei, tá vendo? Você tá na cara que você tem compulsão. Pra ser o maior, pra ser o melhor, pra ser... Sempre fazer algo que ninguém conseguiu fazer. Dito isso, quando ele fala que vai ser candidato a prefeito, eu cheguei a falar várias vezes no início, eu falei, eu não sei se ele realmente quer ser político, ou ele, o bichinho mordeu ele, ou ele quer o poder é foda, criar uma grande boca de funil. Quando ele faz a batalha dos cortes, pouca gente sabe disso. Aquilo ali foi a batalha do corte que perdeu o controle. Tem um americano que ele conseguiu ser o cara mais falado na internet. O que ele fez? Batalha do corte. Você sabe como é que funciona a batalha do corte? Batalha do corte é o seguinte, e ele botou lá, acho que foram centenas lá em Alphaville, e depois ainda botou mais gente para fora lá, depois que as pessoas foram ver que estava ganhando dinheiro. Então ele cata todo mundo que tem rede social relevante e fala o seguinte, vamos fazer a batalha do corte. Tá todo o meu conteúdo aqui, vocês vão ter o Drive aqui, tá com todo esse conteúdo disponível. Cortem à vontade. Faça o que vocês quiserem. Faz o que vocês quiserem. E aí, a partir daí, quem tiver mais viralização vai receber uma grana. Tá. Que chegou até um ponto de ganhar um carro, uma coisa. Acho que era uma BMW, o negócio tinha lá um carro prêmio lá. E aí, a molecada começou primeiro a fazer... Isso foi tipo novembro, dezembro, janeiro. Começou a fazer o quê? Uns cortes assim, 5 formas de você aproveitar o seu dia. Como não entrar num embate... não sei o que lá. Muito de conteúdo do conteúdo dele. Dele mesmo. Daquele conteúdozinho e tal, de 5 coisas para lá, 3 para cá, empreendedorismo, aprenda isso, marketing digital, faça isso e retenha a audiência da sua, do seu canal e blá, blá, blá. Até que uns moleque louco, achando que aquilo era legal, e começou, nossa, ele dominou um cavalo. Sim. Aí fez o corte do cavalo dando ré. Aí o outro, olha, ele salvou o helicóptero. Aí botou, olha, ele discutiu com o cara lá dos 5 mil reais do estrogonofe. Ele falou mal do Ayrton Senna. Olha, ele falou mal dele, porque ele é melhor que o Ayrton Senna. Só que na cabecinha daquela molecada, isso era legal. E quando foi pra rede, virou meme. Ele tava no mesmo nível de Naldo Baguncinha e Naldo, cara. Ele tava no mesmo clube. Tanto é que tinha vários memes que eram os 3. Era o Mike Baguncinha, ele e o Naldo. E aí o negócio foi... E todo mundo pegou a rabeira e já joga merda na Geni. É bem louco. A política é isso. Todo mundo jogando merda na Geni. Não, e não tava na política ainda.
Tanto é que eu falei, cara, esse cara não volta mais. A conversa de bastidores do pessoal, que ninguém quer falar agora, mas o pessoal digital, ele não volta mais. Acabou, já era. Já deram um regaço tão grande. Já deram um regaço que a credibilidade desse cara foi pra zero. Só que no meio do caminho, por isso que eu falo, tem coisa que acontece na vida do Marçal. Você sorte. Tem sorte e parece que tem Deus, assim. Deus parece que quando ele tá quase caindo, Deus fala assim, peraí, eu vou tirar você, meu filho, eu vou botar você aqui. Aí o que acontece? A tragédia do Rio Grande do Sul. Certo. Enquanto ele só estava ajudando, o pessoal ainda estava metendo pau. Ah, o coach lá, enchendo o saco, querendo aparecer, blá, 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 blá. Aí qual foi o ponto da virada? Natuza, em rede nacional, sabe a Natuza, da Globo? Fala assim, olha, gente, isso aqui, ó, é fake news. Isso aqui é fake news. Tem nome e sobrenome. Pablo Marçal, o coach, está mentindo que não pode se levar as doações, que estão parando os caminhões, estão multando. E aí, meu amigo, o cara da NTT aparece falando assim, é verdade. A gente multou, a gente parou, mas vamos anular as multas e tal. E aí ele estava até no meio de um lançamento dele. E ele falou assim, é o seguinte, eu vou falar para essa aqui, ó, que ela é uma mentirosa, eu quero que ela se retrate, porque se não se retratar, a gente vai ver o que vai acontecer, viu? E aí começou... Aí aqui, inimigo do meu inimigo é o quê? Meu amigo. Meu amigo, cara, lógico. Deu 50 milhões de visualizações. Aí tudo, Marçal batendo na Globo. Marçal batendo na Globo. Aí aparece lá o tenente-coronel lá do Exército pedindo desculpa pro Marçal e explicando por que não pegaram... Parou os caminhão. Não, por que não pegaram as coisas de Portugal. Porque ele fez uma ação, isso, não sei, acho que 250 toneladas lá. Mas não compensava trazer. E ele falou, olha, eu quero pedir aqui, mas talvez o Marçal não saiba, mas quero pedir uma desculpa aqui, falando que o Exército tá aqui prontamente. Se negou, Aí tudo, e como o pessoal tá puto com o Exército, então, mais uma vez, pum, aí ele virou rei, meu amigo. Você falou, a sorte. Aí quando ele virou rei, eu até falei pra ele, cara, você tá conseguindo uma coisa que eu nunca vi na direita, que é pegar votos da esquerda. Ele começou a ir pra periferia e falar uma outra promessa, as quais eles nunca tinham ouvido. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Né? Tipo assim, o que o Neymar é? Futebol. Não, o Neymar não é jogador de futebol. Ele ganha mais dinheiro com patrocínio do que ele tem uma empresa. Do que jogando bola. Aí a molecadinha começou a entender, começou não sei o que, aí os motoboy, o motorista de táxi, é Uber e blá, 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 eu quero tirar daqui, não sei o que lá. Aí fala, se eu ganhar ou não, eu vou vir aqui fazer, que é uma coisa que eu queria saber se ele foi, porque ele falou, ganhando ou não, eu vou resolver esse córrego aqui. Falou? Falou, eu vou resolver esse córrego aqui. Saber se foi ou não. Quero saber se foi ou não.